Olá, seja bem-vindo ao Albatross News, o seu canal de geopolítica. Com os acontecimentos recentes, principalmente a invasão da Ucrânia pela Rússia, sobretudo, as mudanças no posicionamento estratégico dos Estados Unidos em relação à Europa, o continente europeu viu-se diante de novas prioridades geopolíticas. A Europa percebeu, de forma dura e alarmante, que não pode mais depender exclusivamente do apoio militar americano. Após décadas de relativa tranquilidade e desarmamento, os países europeus agora enfrentam a urgente necessidade de reforçar sua capacidade de defesa e recuperar autonomia estratégica, especialmente frente à nova postura norte-americana, que indica claramente que o continente deve assumir maior responsabilidade pela própria segurança. Após 3 décadas de relativo desarmamento pós-Guerra Fria, a base industrial de defesa europeia se enfraqueceu em capacidade produtiva. Desde os anos 90, muitos países cortaram gastos militares, em alguns casos até fecharam instalações industriais de defesa, apostando no dividendo da paz. O resultado, conforme análise do European Policy Center, é que as indústrias de defesa da União Europeia ficaram ociosas e carentes de investimento, com pouca capacidade e métodos de produção local, voltados a atender apenas pedidos domésticos esporádicos. Quando ocorreu a invasão russa da Ucrânia em 2022, explodiu a demanda por armamentos e munições, a Europa foi pega quase desarmada e com estoque crítico baixo, evidenciando o tempo de resposta lento de sua indústria. Apesar do recente boom de encomendas, tanto para reconstituir arsenais nacionais quanto para fornecer à Ucrânia, a indústria europeia enfrenta dificuldade em aumentar rapidamente a produção. Empresas de defesa viram suas ações na bolsa dobrarem de valor pós-2022, indicando expectativas de expansão, mas o faturamento real delas ainda é modesto frente aos gigantes globais. Isso sugere limites estruturais à escalabilidade, decorrentes de mercados nacionais pequenos e restrições de exportação dentro da Europa. De fato, no ranking das maiores empresas de defesa do mundo, apenas uma europeia, BAE Systems, do Reino Unido, figurava entre as top 10 em 2022, e somente 3 empresas da União Europeia apareciam no top 20. A falta de escala torna difícil competir globalmente com as gigantes dos Estados Unidos ou China. Ganhar competitividade global exigirá consolidação e cooperação. A Europa reconhece que precisa unir projetos e demandas para dar escala à produção. Estudos mostram que encomendas fragmentadas, cada país comprando pequenas quantidades de forma independente, impedem ganhos de produtividade e mantêm os custos unitários elevados. Ou seja, para que um fabricante europeu invista em expandir sua linha de produção, ele precisa de pedidos em lote garantidos no longo prazo, algo que apenas compras conjuntas ou coordenadas entre vários países poderiam fornecer. A União Europeia tem lançado iniciativas para reverter esse quadro, como o Fundo Europeu de Defesa, EDF, e o recente plano Rearm Europe Readiness 2030, que prevê mobilizar mais de 800 bilhões de euros até o fim da década para recuperar capacidades. A meta declarada é alcançar uma plena prontidão em 2030, eliminando as lacunas críticas de capacidade de produção. Entretanto, mesmo com investimento financeiro maciço, o desenvolvimento industrial não acontece de imediato. Especialistas estimam que serão necessários vários anos para que novos projetos como caças de próxima geração, tanques, defesa antimísseis, etc., se concretizem, devido ao ciclo longo do processo de pesquisa e desenvolvimento e aquisição conjunta. Assim, no curto prazo a Europa continua dependente de importações, muitas vezes dos Estados Unidos, para atender necessidades urgentes, enquanto sua indústria se reestrutura. Projeções otimistas apontam para o início dos 2030 como horizonte em que a indústria de defesa europeia possa atingir patamar competitivo global, caso as iniciativas de hoje prosperem. Um desafio crítico do rearmamento europeu no século XXI é a brecha em inovações militares de ponta em relação a outras potências como Estados Unidos, Rússia e China, e mesmo nações menores, mas altamente tecnológica, como Israel. Durante as últimas décadas de redução de gastos, a Europa investiu relativamente pouco em pesquisa e desenvolvimento de defesa, apostando mais no soft power e na aquisição de tecnologias prontas de parceiros. Consequentemente, a União Europeia ficou atrás na corrida por tecnologias disruptivas que estão moldando os exércitos modernos. Um estudo estimou que, em 2023, o gap de investimento anual em pesquisa e desenvolvimento militar entre Estados Unidos e União Europeia era da ordem de 120 bilhões de euros,
uma diferença extraordinária, que se traduz em superioridade americana no campo de sistemas avançados, como aviões furtivos, inteligência artificial militarizada, defesa cibernética e espacial, etc. A própria Comissão Europeia reconheceu no White Paper de 2024 que o baixo e fragmentado investimento em inovação de defesa, pelos Estados-membros, impacta negativamente o desenvolvimento de tecnologias emergentes disruptivas, vitais para as capacidades futuras. Em setores-chave, por exemplo, drones armados, mísseis hipersônicos, guerra cibernética e defesas antimísseis, a Europa tem poucas iniciativas próprias maduras, ficando dependente de fornecedores externos. Notavelmente, a maioria dos drones militares utilizados por países europeus até recentemente era de origem americana ou israelense, e apenas agora projetos europeus, como o Eurodrone ou UAVs táticos, começam a sair do papel. Da mesma forma, enquanto Estados Unidos e China investem pesado em inteligência artificial militar, computação quântica e robótica autônoma, os programas europeus nessas áreas ainda estão em fase inicial ou carecem de coordenação continental. Comparações internacionais destacam essa defasagem. Em aviação de combate, por exemplo, a Europa só planeja introduzir um caça de sexta geração por volta de 2040, ao passo que os Estados Unidos já operam caças de quinta geração, F-35, e desenvolvem protótipos mais avançados. Na área de defesa antimíssil, Israel, com recursos muito menores, desenvolveu sistemas de ponta como o Domo de Ferro e mísseis Zero, enquanto os europeus ainda dependem em grande medida de sistemas Patriot adquiridos dos Estados Unidos ou buscam um conceito comum de escudo antimísseis. Essa realidade reflete não falta de talento, mas falta de investimento contínuo e foco estratégico. Muitos dos grandes avanços tecnológicos históricos tiveram raízes na defesa, como a internet e o GPS nos Estados Unidos ou o radar no Reino Unido. Hoje, porém, a maioria das inovações de defesa de ponta emerge fora da Europa. Conforme apontou o relatório, nas tecnologias-chave do século XXI, inteligência artificial, semicondutores, 5G, computação quântica, biotecnologia, etc., a competição está dominada pelos Estados Unidos e China, com a Europa ausente desse campo de batalha tecnológico em posição coadjuvante. Isso tem implicações militares diretas. Quem dominar inteligência artificial, automação e outras tecnologias terá tropas mais bem informadas, armas mais precisas e capacidade superior de guerra em rede. Em suma, a inovação militar é hoje um imperativo estratégico. A União Europeia precisa pensar grande novamente em tecnologia de defesa, como destacou o próprio alto representante Josep Borrell, ou arrisca ver seu rearmamento tornar-se obsoleto frente aos avanços de outras potências. Paralelamente ao desafio material, a Europa enfrenta uma crise de recursos humanos. Após anos de redução de efetivos e fim do serviço militar obrigatório na maioria dos países, as Forças Armadas Europeias têm dificuldade em recrutar e reter jovens em número suficiente. Mesmo com o acirramento das ameaças, o interesse dos jovens por carreiras militares permanece baixo em boa parte do continente. Por exemplo, a Alemanha relatou que seu exército, Bundeswehr, encolheu em 2023, fechando o ano com 181,500 militares, após perder 1.500 efetivos líquidos, contrariando a meta de crescer para 203 mil militares até 2031. No Reino Unido, o Ministério da Defesa admitiu que mais pessoas deixaram as Forças Armadas do que ingressaram em 2023, mantendo uma tendência de mais de uma década em que as metas anuais de recrutamento não são atingidas. Essa escassez de voluntários é generalizada na Europa Ocidental. Países como França, Itália e Espanha enfrentam o mesmo problema estrutural, segundo especialistas, com poucos jovens dispostos a se alistar voluntariamente. As causas apontadas são tanto demográficas quanto culturais. Os valores e aspirações da juventude europeia se distanciaram do universo militar. Pesquisas indicam que os jovens de hoje tendem a ser avessos a guerras e céticos quanto ao aumento de gastos militares, além de menos inclinados a sentimentos nacionalistas ou patrióticos. Mesmo a Polônia, que investe pesado em expansão para 300 mil militares, viu um recorde de 9 mil militares experientes pedirem baixa apenas em 2023. Essa rotatividade ameaça o acúmulo de expertise. Autoridades militares alertam que armamentos modernos de nada servirão se não houver pessoal treinado e motivado para operá-los.
O aumento dos gastos militares na Europa levanta preocupações sobre o estado de bem-estar social, pilar das sociedades europeias desde o pós-guerra. Muitos países anunciaram elevações significativas no orçamento de defesa, visando aproximar-se ou superar 3% do PIB, mas isso ocorre em economias estagnadas e com populações envelhecendo, isto é, justamente quando a demanda por gastos sociais, previdência, saúde, assistência, também cresce. Analistas alertam para um possível dilema Guns versus Butter, armas versus manteiga segundo projeções. Levar os gastos de defesa europeus a níveis suficientes para dissuasão poderia dobrar os déficits primários médios, para algo em torno de 3% do PIB, o que seria fiscalmente difícil de sustentar sem ajustes em outras áreas. Em outras palavras, cada euro direcionado à defesa pode ser um euro a menos para escolas, hospitais ou pensões, e financiar o rearmamento exclusivamente via endividamento esbarra em limites fiscais rígidos de muitos países. Esse cenário acende o alerta para tensões sociais e políticas internas. Governantes europeus reconhecem que cortes drásticos em programas sociais para bancar armas seriam impopulares e potencialmente divisivos. Teríamos divisão em nossa sociedade e os únicos beneficiados seriam os partidos extremistas, advertiu o ministro da Defesa alemão ao discutir a necessidade de equilibrar segurança e bem-estar. De fato, a Europa construiu um contrato social no pós-1945 baseado em altos impostos em troca de generosas redes de proteção social. Qualquer percepção de erosão desse contrato por causa de tanques e mísseis pode gerar uma reação negativa eleitoral, alimentando movimentos populistas já em ascensão. O processo de rearmamento da União Europeia no século XXI é complexo e multifacetado. Ele envolve não apenas aumentar orçamentos e comprar armamentos, mas coordenar 27 países em torno de uma estratégia comum, reerguer uma base industrial adormecida, ajustar prioridades econômicas sem ferir o pacto social e renovar a motivação das sociedades para a defesa comum.